Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 586. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Fabi Lima. Oi, Rafa. Oi, pessoal. Tô muito feliz de falar sobre esse filme. Já é a quinta vez que eu assisti ele domingo, então vamos lá, vai ser bem legal. Digamos que eu estou talvez, vamos ver, né? Já tá sabendo todas as pausas dramáticas que os atores estão fazendo. Já tô sabendo de cor, já. Aquela pessoa que repete a frase, né? Na hora que o ator vai falar, você fala junto. Muito bom. Temos aqui também Cláudio Gabriel. Opa, Rafa, Fabi, Cecília também. Bom, muito feliz de estar aqui de volta depois de um tempinho. E nada melhor do que falar do melhor filme dessa temporada de prêmios. Olha, já entregou. Isso seria uma pergunta, mas agora já tá entregue. Já tá escondido. Pois é. Inclusive, né, Cláudio, começamos esse ano com o pé direito, porque Cláudio agora é autor aqui do Cinemação também. Tá cheio de texto do Cláudio dentro do Cinemação, né? Pois é, obrigado, Rafa, pelo espaço. Tem um monte de filme legal lá. Inclusive, recomendo todo mundo ler meu texto de trilha sonora para um golpe de Estado, que também está indicado ao Oscar em documentário. Boa. Que é um filmaço e, com todo o perdão aqui, mas eu gostei muito do meu texto, então leia lá. É isso, tem que vender o peixe, é isso mesmo. E temos aqui ela, Cecília Barroso. Oi, Rafa, que bom estar aqui de volta, prazer enorme sempre, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com o Fabi, uma honra estar aqui com o Cláudio, muito bom aí o Cláudio está falando de trilha sonora para um golpe de Estado, adoro o filme, vou ler o texto dele. Muito bom, tá aqui. Bora falar de filme. A primeira do ano, hein, Cê? Primeira do ano. Depois de muitas, né? Residente aqui do Cinemação, com muito orgulho. Residente, pois é. Gente, que demais a gente tá aqui reunido. Muito bem, meus amigos. Olha só, estamos hoje aqui, né, pra falar sobre Anora, filme dirigido pelo Sean Becker, que está indicado em 6 categorias pro Oscar de 2025, incluindo a de melhor filme. E ele surge agora num momento decisivo, assim, né, com muita força, e a Nora tem recebido atenção da crítica, principalmente, por sua abordagem única à comédia romântica, né, é um filme que ele evita os clichês ao abraçar o drama e o caos, e o filme ganhou Palma de Ouro, né, no Festival de Cannes em 2024, e tem vários assuntos que ele permeia ali que a gente vai poder refletir e discutir hoje aqui. Então hoje eu, Fabi, Cecília, Cláudio, vamos bater esse papo sobre a Nora, e você que acompanha o Cinemação sabe que vamos dar spoiler, vamos falar tudo sobre o filme. Então se você não viu o filme e quer evitar saber mais sobre ele, né, pula esse episódio, tem vários outros episódios para você ouvir. Agora, se você não liga para spoiler, segue com a gente aqui porque eu tenho certeza que esse papo hoje vai ser maravilhoso. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Okay, hello, this is the beautiful Annie. She's gonna take care of everything you need tonight. Annie, make me proud. Yeah. Hi. Yeah. Прекрасно. I'm Иван, and ну ты можешь называть меня просто Ваня. Vânia, ok. Yeah. Nice to meet you. И это мой лучший друг. Chegava aos cinemas no dia 23 de janeiro de 2025 o filme Anora, filme que custou cerca de 6 milhões de dólares e ao redor do mundo, né, o filme já arrecadou aí 34 milhões de dólares em bilheteria mundial. Em Anora, acompanhamos a personagem Anora, ou Annie, né, uma jovem que trabalha como profissional do sexo no Brooklyn, e um dia ela conhece o Ivan, ou Vânia, filho de um oligarca russo, e os dois se casam impulsivamente. Quando a família do Ivan descobre o casamento, eles viajam para Nova York para tentar anular a união, ameaçando o conto de fadas da Anora. E isso causa um reboliço total, tanto pro Ivan, quanto pra Nora, quanto pro entorno, né, que tá ali junto do Ivan. O filme é dirigido e escrito pelo Sean Becker, que é o mesmo diretor de Tangerina, filme de 2015, e de Projeto Flórida, que é de 2017. A fotografia é do Drew Daniels, que esteve em Red Rocket, né, um filme de 2015 que também é do Sean Becker, mas ele também trabalhou em As Ondas, de 2020, e Krisha, de 2015.
O Sean Becker também trabalha como montador do filme, ou seja, o cara tinha o filme muito na mão, né? E o filme levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2024, ele tá indicado a 6 categorias, né, no Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor, e a Mickey Madsen também concorre a melhor atriz. Aliás, no elenco a gente tem a Mickey Madsen, né, que vive a Annie ou a Nora, temos o Mark Einstein, que é o Ivan, ou Vanya, né? O Yura Borisov, que é o Igor, que está concorrendo inclusive a melhor ator coadjuvante. Temos também o Vash Tovmassayan, não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim, que é o Garnick, que é aquele capanga ali, né? O segundo no comando, vamos dizer assim. E temos o Karen Karagulian, que é o Taurus, né? Que é efetivamente o cara que conversa lá com o pai do Ivan. Bom, o Sean Becker, ele é conhecido por ter filmes sobre personagens que são marginalizados e também por misturar drama e comédia. E uma das coisas que a Nora tem chamado a atenção, justamente da crítica, é como que o filme, ele acaba desafiando, né, as expectativas ao misturar os gêneros. Então você tá assistindo, você acha que é uma coisa, de repente ele vira outra e tal, e isso é muito dinâmico como isso acontece, né? E aí ele acaba apresentando pra gente uma visão atual da realidade sem idealizações, e o filme ele faz esse equilíbrio entre comédia, momentos dramáticos e tudo mais, evitando um certo moralismo ali. E eu queria saber de vocês se vocês concordam com isso, se esse é um dos pontos fortes aí de Anora como narrativa, né, como história. Vocês acham que essa coisa dele conseguir equilibrar tanta coisa, falar de tanta coisa de uma maneira tão fluida, é realmente uma das coisas que faz Anora ser tão único assim? Eu concordo totalmente, Rafa. Eu acho que é assim, o Sean Baker, ele vem fazendo o cinema dele, é um cinema calcado na questão do sonho americano, né, do classismo mesmo, né, dessas pessoas que estão, desse embate de classes, né, e do estranhamento entre figuras que são muito diferentes, né. Então, assim, esse encontro do diferente. E aí ele consegue juntar esses universos diferentes, né? Assim, essas pessoas que são diferentes nos personagens ali de Anora. Ele traz isso pro filme, e eu acho que ele traz uma coisa a mais quando ele, além do sonho americano, ele traz essa coisa do amor romântico também, que é um outro delírio, né? Que é um outro sonho. E ele traz essas duas impossibilidades, né? Esses dois delírios, como eu disse aqui, e consegue juntar isso no roteiro. E ele constrói muito bem essa fábula, que não é uma fábula, que é uma realidade também, né? Então, assim, o jeito que ele constrói isso, sendo muito calcado no cinema dele, eu acho que é um filme que se desenrola muito bem. Eu acho que você falou muito bem mesmo, assim, como tá tudo nesse universo de sair da fantasia, de estar perto do real, sabe? Uhum. Eu gosto disso. Assim, é até interessante porque, como você citou, o cinema, né, do Baker, ele é um cinema que é muito calcado também dentro dessa realidade do cinema independente americano, né? Uhum. Dentro de brincadeira contra a média, enfim, discutir esses pormenores dos Estados Unidos, ele tá muito calcado nesse meio. E só que eu acho que, assim, o Anora é um filme que talvez explore isso tudo, todos os temas dele, de uma forma muito exacerbada, né? Uhum. E eu não digo no sentido pejorativo, e sim no sentido grandioso, assim, entre aspas. E até meio pop, né? Eu acho que a gente pode considerar que é o filme mais pop dele, assim. Sim. Pop no sentido que mais de fácil de qualquer pessoa poder assistir, né? Porque é um filme que tem justamente essa mistura de gêneros, ao mesmo tempo que também é um filme que tem uma montagem muito acelerada, ao mesmo tempo que é um filme que brinca muito também com as situações, com esses pequenos momentos, que é uma coisa também muito tradicional de um cinema pop americano. Mas eu acho que é justamente essa grande brincadeira que o Baker vai construir no Anora, é de trazer todos esses temas dele, de exacerbar toda a situação, ao mesmo tempo que também transformar toda essa crítica que ele costuma fazer, geralmente, sobre essa deturpação do sonho americano, de uma maneira muito mais crua, né? É um filme que ele vai ao ponto de um máximo de um cinema que quase foge um pouco do que o Sean Baker costuma fazer, né? Toda aquela parte inicial, esses 40, 50 minutos iniciais, um cinema ali bem jovem e tal, e numa segunda parte totalmente que vai de uma comédia de erros absurda
para um cinema super pesado e um drama muito, muito intenso, né? Eu acho muito interessante, é um filme realmente muito múltiplo dentro dele. Ô Fabi, e é uma coisa interessante porque o Baker, ele dirige, ele escreve e ele edita o filme, tipo, é uma história que tá muito na mão dele, né? É uma tradição do cinema, como ele fala, né? Do cinema independente americano, assim. Eu acho que é algo que faz escola dele, né? Digamos assim. Então, eu concordo com o Cláudio e com a Cecília. Eu acho que essa dinâmica também com você, Rafa, essa dinâmica do filme, quando eu vi ele, eu falei assim, cara, esse filme é muito moderno, porque ele conversa muito, assim, tem códigos ali que são realmente muito diretos da sociedade contemporânea, ao mesmo tempo que ele homenageia o cinema mais clássico, né? Essa comédia mais clássica, assim, eu consigo ver no cinema que vai, sei lá, desde Billy Wilder, sabe, até o Príncipe em Nova York, assim, tipo, eu consigo ver até Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, sabe, Depois de Horas, do Martin Scorsese. Então, tem muitas referências ali, não sei se exatamente referências diretas, mas que a gente poderia relacionar. Noite de Cabiria, do Fellini, né, que é, enfim, ele vai para vários lugares e, como ele mesmo disse, é uma celebração dos filmes que ele ama, do cinema que ele ama. Então, eu acho que isso é muito claro, assim, no filme. E o que eu mais gosto é que acaba se tornando mesmo uma espécie de tragicomédia, né? Eu acho que é essa questão da comédia de erros, do absurdismo, assim, de muitas situações que vão sendo ali colocadas, mas sempre conversando com o que eu acredito ser o tema principal do filme pra mim, que é a luta de classes, né? Que é essa questão que a Cecília falou em relação à falência do sonho americano, do American Dream. Então ele consegue fazer tudo isso em uma roupagem muito jovem, mas ao mesmo tempo voltando para esses códigos de cinema que a gente consegue perceber que fazem ali boa parte ali do filme, constroem, né? Ajudam a construir boa parte das referências dele, o que eu acho bem, bem bacana, assim. É um filme muito completo e realmente de um diretor que tem uma trajetória de 30 anos, acho que dá pra notar. E tem uma coisa que pra mim já chamou a atenção, justamente assim, essa oscilação, né, que ele faz entre os temas, como você começa com um filme tipo super sensual e passa pela coisa da comédia e passa por uma coisa meio teenager assim, até chegar no drama, né, desbocar num drama, né, vamos dizer assim. Mas uma das coisas que me chamou a atenção também muito no filme, justamente como ele muda muito o estilo, principalmente na parte das cores, né. A gente consegue perceber que o Baker, ele utiliza muito das cores vibrantes, né, e aquelas tomadas wide shots, assim, que são bem abertas, né, para ilustrar justamente essa questão do sonho, da ascensão social, vamos dizer assim. E isso acaba contrastando bastante justamente com a saturação da realidade ordinária, que é algo que a gente vai ver do segundo ato em diante, assim, que o filme ele perde muito da saturação ali, né, dessas cores vibrantes, e a gente vê uma coisa muito mais cotidiana, muito mais palpável, vamos dizer assim. Então, quando ele vai lá e ele começa a utilizar, empregar essas grandes angulares, assim, né, para ampliar os cenários, até mesmo quando a gente entra dentro da mansão ali do Ivan e tudo mais, a gente tem um elemento meio cômico ali, mas sempre com essa questão muito vibrante, assim, justamente mostrando essa ascensão que a gente tá acompanhando a Nora ali, e pelo menos o sonho americano tá envolto dessa roupagem, e é um pouco disso que você falou, assim, né, Fabi, porque é uma coisa meio que falar sem ser dito, assim, você percebe isso, você sente essa sensação, você sente colocar cores vibrantes, traz pro público esse calor, uma coisa de vibração mesmo, uma coisa meio positiva, acelerada, rápida, ágil e tal, tem uma coisa diferente, e aí essa cor ela vai se perdendo ao longo do filme, assim, eu acho isso muito interessante, esse trabalho, principalmente das cores ali. Ele vai ficando mais frio, né? Ele começa com um calor bem forte, assim, e depois ele vai ficando frio, simplesmente frio. Até mesmo a estação do ano muda, né? Tem esse paralelo que se faz, né, com a cena dela ali na janela, né, do quarto. Que a gente consegue ver como que mudou o cenário, realmente muda tudo, tanto que quando ela, enfim, finalmente se casa e vai pra casa do Ivan ali, do Ivan, do Vanya, enfim, ela tem um wide shot bem bonito
que basicamente a câmera vai subindo, assim, vai mostrando ela como se ela estivesse no topo do mundo, né? Como se eles dois estivessem no topo do mundo mesmo. E é isso, acho que o dinheiro faz a gente achar que a gente tá, né? Pro Vanya ele tá no topo do mundo o tempo inteiro, ele nunca tá triste, pra ele nada é ruim, né? Quando você tem esse nível aí de dinheiro, você consegue manipular a realidade completamente, a realidade dele é outra. Mas assim, o que eu acho interessante é que o final é muito anticlimático, né? Total. É algo assim que, meu Deus, você vai assim acompanhando o filme, você vai se empolgando e rindo e engajando ali naquela loucura que é o filme. E depois a gente tem o final muito anticlimático, assim. Eu acho que isso foi algo, inclusive, que deve ter, eu acho, né, na minha visão, acho que foi o que conquistou boa parte, assim, do júri de Cannes. Porque foi algo que a Greta trouxe muito nas falas dela, ela falou do final. O final foi arrebatador, assim, porque realmente né, um final frio e um final triste, assim, porque a gente vê pelo filme, é claro que a gente já acha que vai acontecer algo parecido, mas eu sinto que a atuação, assim, a questão corporal dessa atuação final é muito forte pra mim. Eu sempre choro, assim. Eu já vi 5 vezes, eu sempre choro com esse final. Eu achei ele muito, muito forte, assim. Realmente anticlimático e frio, né? Eu acho que é vida real, né, gente? É isso? Vida real. Não tem como essa história ser diferente. Mas pra mim, o mais difícil do filme, assim, o mais duro do filme, acaba sendo a relação entre as mulheres, né? Porque a gente tem o personagem da mãe, que é um personagem que tá dentro dessa estrutura patriarcal ali, de um jeito muito terrível, né? Assim, essa coisa do jeito que ela trata a Nora, o jeito que ela trata aquela outra mulher, assim, é um jeito muito horrível, assim. E aí a gente pensa em toda a questão do capitalismo mesmo, assim, e o jeito que ele desenha essas duas mulheres, né? E a relação entre elas. E como ele bota isso no filme. Então, assim, toda essa interação entre essas duas personagens é muito violenta, assim. E aí essa relação é muito violenta. Eu acho muito, muito tensa. Todas as cenas entre elas duas é muito tensa. Mesmo que tenha ainda alguma coisa assim de humor, de sarcasmo ali, é uma relação muito violenta. E quando a gente chega na cena final, que eu acho que tem um grande problema para muita gente, porque as pessoas problematizam muito a questão do sexo na N, e eu acho que não existe essa problematização porque ela tá trabalhando. E, tipo assim, as pessoas têm ainda uma resistência muito grande a enxergar isso como um trabalho. E a entender que essa é a relação dela com o trabalho dela, e que aquilo ali é apenas uma relação de uma pessoa com o trabalho. E de que outras pessoas fariam a mesma escolha de largar o trabalho, qualquer trabalho assalariado que fosse, para viver este sonho e para aceitar essa possibilidade de uma vida, assim, vou arriscar, vou nessa aposta também. Eu que sou servidora pública faria isso. Qualquer pessoa faria isso, eu acho. Entendeu? Não é porque ela é dançarina erótica. Sim. Ou uma prostituta, mas as pessoas têm esse problema ainda nesse nosso universo, nessa nossa sociedade. Então, quando chega nesse final, que ela tem essa relação com o cara, eu acho que ninguém para pensar que, de repente, isso é um jeito que ela vê, que ela pensa como o que os homens esperam. Assim, como a relação dos homens com o sexo. Exato. Entende? Que assim, não é, é o que ela pode dar. De repente não é isso. De repente, assim, é o que o homem acha que ela precisa dar. Porque é o que ela fala em outra cena, que ela fala assim, se eu tivesse sozinha, você ia me estuprar, não ia? Porque assim, é o jeito que ela enxerga a relação do sexo como pelos homens. E acaba sendo a relação que as pessoas fora do filme têm com o sexo também, entendeu? Exato. Que é uma relação problemática. Don't go yet. No, dude, I have to go to work. I have shit to do, okay? But text me if you want to see me again, yeah? What? No! I have one question. You have a question? Yeah. Okay, 1 minute. 1 minute, one question. Yeah. Я просто хотел тебе предложить, может быть, ты хочешь быть эксклюзивно со мной? Like, how exclusive?
Eu acho que, assim, entra também numa questão muito interessante do próprio desenvolvimento do estudo de personagem, né, que no fim das contas acaba sendo filme, de um fato de que a Nora sempre tá envolta de uma casca, né? Ela sempre constrói uma casca para todo mundo que ela relaciona. E o sexo é talvez a forma de comunicação dela mais pura que ela tem. O tempo todo é a forma que ela se vê mais livre. É nos momentos que ela parece mais à vontade, entre aspas, é quando ela tá realmente mediando essa relação pelo sexo. E é até interessante dentro dessa questão toda das polêmicas, né, desse final e tudo mais, porque todo mundo que foi falando do filme, logo depois que tinha assistido a primeira vez, falando muito que se desenvolve toda uma questão de uma certa tensão sexual, né, entre o Igor e a Nora. Ouvi isso também. Eu não acho que é uma tensão sexual, e assim, revendo o filme, eu acho menos ainda. Eu acho que é muito... Ele é a única pessoa que tá enxergando ela com alguma humanidade, tentando enxergar ela de algum outro jeito, que não é o jeito que todos estão enxergando naquela volta, ao mesmo tempo que aquela, entre aspas, devolução que ela acha que precisa fazer é sempre através do sexo, né? É através dessa comunicação, novamente, dela, sendo que naquele final, justamente, quando ela começa a chorar, enfim, e pela primeira vez ela é abraçada, é que essa casca toda que ela se constrói cai, né? Sim. Porque ela acha que é isso que estão sempre esperando dela. Exato. É a relação dela. Eu acho que é uma relação também, como a Cecília falou, relacionada a trabalho, assim. Quando eu revi o filme agora, eu também prestei muita atenção nesses momentos em que ela tá com Vanya, né? E ela tá trabalhando o tempo todo. Ela tá o tempo todo trabalhando. Tanto que as cenas de sexo, na verdade, elas são isentas, né, do fator ali da tensão sexual, porque, na verdade, é o trabalho dela. Então, quando chega nesse final, que realmente é envolto cheio aí de polêmicas, o que eu enxergo na relação da Nora com o Igor, e também, enfim, no filme inteiro, é que o Sean Baker tá fazendo nada mais do que o que ele já faz no cinema dele normalmente, que é jogar luz a essas pessoas, colocar essas pessoas invisibilizadas normalmente no holofote. E como eu vejo o filme muito nessa perspectiva de lutas de classes, né, mais do que sobre a Nora em si, eu percebo que ele tá colocando ali pra mim, que foi a primeira impressão que eu tive, até hoje eu fiquei com ela também, que é em relação à possibilidade de florescer o amor dentro da própria classe trabalhadora, né? Essa questão da relação deles dois, de identificação dentro da própria classe que eles se encontram. E eu vejo que existe uma ideia, que é o sonho, né, que é totalmente arruinado no filme, de fato, que é da movibilidade, da ascensão social dela na hierarquia. Sim. E não acontece. Então, ela fica ali, e eu acho que essa visão aí que a gente tem no final, ela devia ser, né, teoricamente, voltada para uma visão mesmo de humanidade, assim, de ela ser uma personagem que está sendo vista. E aí eu não acho que seja problemático que ela seja vista pelo Igor, justamente por causa do filme, do tema do filme, na minha opinião, entende? Então eu acho que ali é algo muito, assim, muito interessante pra mim, a forma como ela retribui também, né, como a Cecília falou também. Eu acho que a relação dela com o sexo é essa e com o próprio corpo. Eu acho que ela tá fazendo aquilo que é esperado dela mesmo. E quando existe esse contato visual, porque na verdade é essa tentativa de contato visual que leva ela a desabar, que leva ela a enxergar, né? Exato. Nesse lugar. Ela tá sempre evitando, inclusive, ser vista. A gente percebe que nas cenas de sexo ela tá virada de costas, geralmente, pro Vanya, né? Ela não tá tendo esse contato visual com ele. Então, quando ela tem esse contato visual, a gente percebe que ela tá sendo vista. E isso é muito mais, assim, interessante e, enfim, sobre a personagem, sobre o filme, né? E eu acho que tem uma outra questão também, além de tudo isso que vocês falaram, que eu super concordo, desse final, né? Primeiro que ele foge de qualquer tentativa de romantizar ou suavizar a trajetória da protagonista. Então, a gente tem realmente aquela frase que a Cecília usou aqui, tipo, é a realidade, né? É isso. E aí, a gente percebe também que o Baker, ele deixa claro pra gente que apesar das escolhas que podem ser questionáveis para tentar melhorar de vida, a Annie, ela tá sozinha para lidar com essas consequências, né? De uma sociedade que vai
julgar justamente as suas ambições, né? Vai ignorar os erros, né, dos mais poderosos para ficar julgando justamente essa posição dessa menina que tá ali tentando fazer a vida dela de alguma forma. Então é interessante realmente da gente ver isso que você estava falando, Fabi, dessa questão dessa tensão do romance ali, né, entre a classe trabalhadora, vamos dizer assim, porque é isso, é porque a gente é muito mais fácil a gente ignorar justamente isso e pensar, né, no que ela simboliza, porque é uma prostituta, porque é isso, porque é aquilo, e moralmente como isso é embalado, porque inclusive, voltando um pouco atrás, a Cecília, quando ela começou a falar assim, eu acho interessante a relação da Nora com essa mãe e tudo mais. Na hora que a Cecília falou com essa mãe, eu pensei na mãe da Nora. E aí quando a Cecília continuou falando e eu vi que na verdade era mãe do Vanya, aí eu falei, caraca, olha, as mães dentro dessa história, elas também estão colocadas numa posição que elas são minimizadas justamente pelo patriarcado que acaba diminuindo elas. Então eu acho isso muito bom também de observar, porque quando eu comecei a pensar na própria mãe da Nora, a primeira cena que ela aparece logo no comecinho do filme ali, tem um corte bem seco, né? A Nora tá dentro da boate, as cores vibrantes, ela pega o celular para passar o número dela pro Vanya, ela anota, ali a gente tem uma luz, né, no rosto dela, tipo um simbolismo muito claro de, né, um caminho, um começo, uma pequena luz no fim do túnel ali, e aí a gente tem um corte seco dela dentro do metrô. Ali a gente já vai para cores super pastéis, assim, ela tá de gorro, coberta, né, parece outra pessoa sem maquiagem, com fone de ouvido, ela tá completamente isolada daquele entorno dela, você vê ela caminhando pela cidade, o tempo todo o Baker enquadra ela um pouquinho torta na câmera, assim, então você percebe que ela tá sempre meio deslocada, que ela não tá feliz com aquilo e tal, e aí quando finalmente aparece aquela moça no quarto batendo pra perguntar do leite, na hora eu falei assim, a irmã dela? Quem que é essa moça? Aí não, é a mãe que aparentemente é super jovem e deve ter tido ela super jovem também, e enfim, a gente tem essa figura ali que mostra também um pouco dessa, como ela tá numa situação em que desde o começo, desde que ela se viu, né, desde quando ela existiu, ela já estava encaixada dentro de uma sociedade em que, enfim, a mãe dela deve ter engravidado muito jovem, deve ter dificuldade, né, para se sustentar e tal. E aí depois a gente tem outro corte abrupto, onde a gente vê ela chegando na casa finalmente do Vanya, daí já com salto alto, e aí já indo para aquela parte de referências que a Fabi falou também, que é uma coisa muito parecida com Uma Linda Mulher, por exemplo, né, que a gente tem ali ela chegando e se apresentando, né, e aí tem uma coisa, um foco no salto e na roupa bem colada, uma roupa azul bem viva assim também. Então tem toda essa questão dessa questão da invisibilidade e da visibilidade, que o Baker faz essa brincadeira o tempo todo, né, durante o filme com ela, até um momento que quando ela tá no meio de todo aquele turbilhão que tá acontecendo, ela chega até a sumir, né, devido às sombras que vão capturando a personagem. Então isso é muito interessante mesmo que vocês estavam falando sobre o final, e só que me fez refletir justamente essa questão da figura da mãe, né, que vocês estavam falando também. Eu acho muito interessante esse negócio da mulher, né? Da mulher. E né? assim, a coisa dos... que a Fabi fala muito dessa coisa da classe, né? E os capangas também, né? O touro e os dois, né? Assim, que você vai vendo, são níveis também, né? Você tem o touro, e aí tem o capanga, o sub do touro, e aí tem o Igor, que é o sub do touro. Exato, exatamente. É cheio de hierarquia, né, o filme. Cheio. Todo hierarquizado. Em cadeia.
Outra coisa que eu fiquei assim, meu Deus, é realmente uma relação em cadeia. Porque depois que eles vão lá buscar o Vanya, procurar ele na cidade e tal, tem vários momentos em que eles estão indo, na verdade, aonde as pessoas estão trabalhando, né? Eles estão refazendo o caminho do Vanya, mas todo mundo ali que eles encontram tá trabalhando, inclusive o cara do guincho, que tem uma fala muito engraçada, que é: cara, eu tô há 2 dias nesse trabalho. Pelo amor de Deus, não me faz aceitar suborno e não pega esse carro de volta, eu vou ser demitido. Ele tá desesperado, o cara do guincho tá desesperado. Os meninos lá da loja de doce, né, vão tão lascados depois que tá tudo quebrado. Ele fala: meu Deus, eu tô ferrado. O pessoal lá do restaurante, quando eles vão na cozinha, né, eles começam a falar: você conhece essa pessoa e tal, não sei o que, já passou por aqui e tudo. E aí ele fala assim: vocês vão me fazer ser demitido, saiam aqui da cozinha, por favor, vou ser demitido por causa de vocês. E tudo isso vai culminar em um discurso muito interessante do Taurus, né, na frente da bandeira dos Estados Unidos, esculhambando a geração mais nova, falando: vocês são um bando de preguiçosos e tal, não tem respeito por hierarquia, não tem respeito por nada. Esculhambando, né, os jovens, principalmente jovens americanos. Então, assim, é um filme que fala, além de falar sobre essa questão muito em voga do trabalho, fala da Nora também, sobre plano de saúde. No dia que você me der plano de saúde hora extra, eu não saio, eu não peço folga durante uma semana. É verdade. Né? Acabou. Não, então, todo mundo ali tá obedecendo alguém. E aí a gente pensa: não, o Vanya tá no topo do mundo. Ele não obedece a nada nem ninguém. Na verdade, ele humilha o cara, né? Quando ele vai lá pra aquele hotel em Las Vegas e depois fala que tá brincando. Faz aquela estratégia de menino minado, otário. Até que chega alguém pra falar: eu vou tirar o seu dinheiro. Exato. E aí você percebe que existe alguém acima dele. Uhum. Não é ele, né? Então todo mundo se ferrando nessa relação aí em cadeia, essa relação hierárquica, por causa de um playboy. Uma coisa muito interessante também dessa própria questão da relação dos capangas e da família do Vanya é o próprio fato de que a gente, em momento algum, sabe o que a família dele faz, né? E acho que isso torna também um elemento muito mais complexo dentro dessa relação. Porque, principalmente o do Taurus, ele fica o tempo todo: esse garoto ferrou... Ele até fala em determinado momento, né, que ele ferrou... Aqui tentando suavizar as palavras, né? Ele ferrou mais você, transou mais comigo do que com você. Sim, porque justamente a gente não tem uma noção real do que essa família é. Eles são, tipo, mafiosos? Eles só são uma família rica? E isso também torna essas complexificações, porque a todo momento esse medo de uma demissão, às vezes não é o medo real de uma demissão, né? É o medo de uma morte. E, enfim, esses personagens estão sempre sendo subjugados, né? A todo momento. Não, e essa crítica, né? À desigualdade social, ao poder do dinheiro, né? Nas relações humanas e tal, que o filme oferece, é realmente muito interessante, assim, porque você realmente consegue identificar justamente nesses pequenos discursos e às vezes nessa pequena estruturação ali de poder e tal, você já vai vendo justamente como que essas estruturas sociais, né, protegem os privilegiados e punem os vulneráveis. E eu acho interessante, porque a gente tem um traço ali do neorrealismo, né, justamente ao apresentar essas mazelas sociais sem uma glamorização. Então, a gente vai vendo que até apresentar o sexo como uma forma de sobrevivência, né, de alguns personagens e tal, o Beckett ele usa isso justamente para tentar não glamorizar. A gente viu ele fazendo isso, né, em Red Rocket e na própria Tangerine ele faz algo muito parecido, assim, né. Então eu acho muito bom realmente como a gente consegue observar isso, e até fazendo uma relação com o final do filme, que a gente estava falando antes, a trilha sonora também é muito boa, né? E ela contribui muito com essa atmosfera dessa opressão social, desse sonho americano também, né? A gente tem uma versão psicodélica de Dreaming, né? Do Blondie, logo no começo, a música alta, empolgante da boate ali e tal, né? E ela falando alto, falando sobre as oportunidades dela e tal. E aí a gente vai para um final do filme super silencioso, sem música,
música, né? Uma coisa super dolorosa que intensifica justamente esse impacto emocional que a personagem sofreu ali, que vai do sonho à realidade nua e crua que está se apresentando ali na frente dela. Isso é muito interessante ver como ele vai encaixando essas pequenas mensagens ao longo do filme, né? Eu acho muito doloroso também, Rafa, uma questão que pra mim foi uma relação que eu só fiz agora, porque Succession também voltou pra minha cabeça com tudo depois dessa indicação do Kieran Culkin. Também tá estreando agora essa semana o White Lotus, né? Então veio pra mim essas duas séries assim na cabeça, com essa ridicularização dos ricos, dos super ricos, que é algo que a gente tem gostado cada vez mais de assistir e é interessante, porque em um mundo cada vez mais realmente desigual, uma desigualdade sofrível, né? Porque a acumulação de riqueza tá cada dia maior, em compensação a distribuição de renda tá inversamente proporcional a esse crescimento, a gente sente essa liberdade e se sente realizado nessa liberdade que a arte tem de ridicularizar os ricos, de alguma forma. Eu acho que a gente tá feliz em ver os ricos ridicularizados, porque no fundo a gente não consegue fazer isso na nossa vida normal, a gente ainda continua respondendo para os nossos chefes, a gente continua tendo essa ideia distante, muito distante de que um dia a gente também vai conseguir esse lugar, mas a gente não vai, né? Infelizmente, é uma ilusão. Então, eu acho que o filme, ele se coloca também muito interessante nesse momento, assim, que a gente tá passando, e é desumanizante, falando sobre Succession, é desumanizante o fato, a maneira como o Vanya, ele trata a Nora naquele momento ali do avião, que é um momento muito forte, assim, né? Que ela fala, olha pra mim e age que nem um homem. E ele vai falar, você não entendeu? Acabou, foi muito obrigada por fazer a minha estadia nos Estados Unidos ser mais divertida. Exato. Simples assim. Pra ela era uma mudança de vida, pra ele era um fim de semana, pra ele era uma semana de curtição e ele não vê ela como ser humano. E ele grita isso pra mãe, né, Fabi? Ele grita isso pra mãe, né? Ele fala, vocês estão fazendo um puta estardalhaço e eu só fiquei com uma menina no final de semana. Tipo, ele minimiza ela e reduz ela a nada, assim. Nada. E eu acho que não é só por conta da profissão dela, também tem isso. Mas eu acho que é por conta da posição dela socialmente, sabe? Então, pra ele não é nada. E isso me lembra realmente a cena de Succession que o Roman Roy promete pro gurizinho, né, $1 milhão o cheque pra que ele acerte alguma coisa. Agora eu não lembro. Acho que tem a ver com futebol americano. E aí ele não acerta e aí ele rasga o dinheiro, o cheque de $1 milhão na cara do guri. E na cara da família dele, dos pais dele. Então, assim, existe aquele microsegundo de esperança que pra alguém que não tem nada ou pra alguém que tem pouco significa muito, e pra ele não significa nada. Então é desumanizante mesmo, é uma questão de visão ali de classe, de fato, assim, que pra mim é muito foda, é muito difícil. In fact, if you don't help me fix this, I'm gonna have you arrested. Yeah. I'm gonna have you arrested. Arrested? Yeah. Oh, that's fucking hilarious. Yep. Arrested for what? For what? Yeah. I'll tell you for what. Trespassing. Fraud. Cheating. Theft. Theft? Yes, theft. Assault. Actually, the picture is very, very clear here. Essa utilização do humor, né, para justamente acabar intensificando esse desconforto mesmo, né, e ele expõe justamente esse abismo entre as realidades dos personagens, né. Isso realmente é muito interessante, assim, como a gente vai observando realmente como até os diálogos, né, eles vão se complementando a isso. Eu gosto muito dessa coisa caótica que a gente vê, sabe, que o Baker coloca no roteiro. Tem momentos ali que você fica até meio tipo, um tá falando, só que um tá falando no fundo, o outro tá respondendo, outra pessoa não sei onde, e aí quando você presta atenção no sound design desse filme, é muito interessante isso, assim, cada um tá falando uma coisa e eles não estão se comunicando, é um caos, e aí você tá no meio tentando entender tudo, então dá um desconforto aquilo, parece que tá cada um falando pra si mesmo, assim, e isso é muito angustiante quando você presta atenção nisso, né? De trazer muito pra realidade, porque quando a gente
tá nessa coisa de discutir, é isso, né? Fica todo mundo falando ao mesmo tempo e todo mundo querendo se escutar, na verdade. Porque quando você tá assim, você não tá prestando atenção no outro, você tá querendo falar pra você mesmo, né? Pra você, Voltando ao que Exato. você tava falando, uma coisa que eu acho muito incrível do começo e do final do filme é que no começo ele tem aquele plano inicial ali, aquele começo na boate, e é muito como se fosse uma fábrica, uma indústria, assim, que é uma coisa meio de... Sim, total. De tá todo mundo, você faz aquele passeio ali, é como se tivesse um monte de operário trabalhando, né? E no final, ali no carro, é como se tivessem 2 pessoas desempregadas que não tem nada pra fazer, assim, né? Então ali... Não, eu acho muito incrível isso do filme. Essa abertura é absurda. É absurdo. É foda, é muito, muito bom. É muito boa. Muito boa. Essa questão de falar, né, de todo mundo falar e ninguém escutar, me lembra o individualismo, assim, do cada um tá tentando segurar a sua posição. Exato. Né? Tem um momento, inclusive, que ele fala assim, não fui eu que fiz isso. Eles ficam tentando se eximir de responsabilidades. Quando os chefes chegarem, eu vou dizer que foi você que fez. Uhum. Eu vou dizer que foi culpa sua. Não, foi culpa sua. Não, foi culpa sua. Ninguém quer sair no ruim, né? Ninguém quer sair mal disso aí, porque ninguém quer perder o emprego. Então, eu acho que todo mundo tá tentando só salvar o seu mesmo e tentar fazer o seu e tentar sobreviver mais um dia. Eu acho que é isso. Você sabe que esses diálogos, eles me lembraram muito, não sei se vocês lembram do filme, aquele filme da Netflix, Joias Brutas, né, dos irmãos Safdie, que é com o Adam Sandler, né, que tem esse diálogo meio sobreposto, e é um caos, o filme é um caos o tempo todo. Então o filme é muito bom, e aqui tem momentos que é isso, assim, então a gente tem esse uso, né, da comédia muito inteligente, assim, que acaba lidando com os personagens justamente de uma maneira deles tentando se colocar, mas não sendo ouvidos. Aí você tem essas camadas de áudio que uma vai se sobrepondo à outra, e fora a própria ironia, né, porque a gente tem várias ironias que compõem o filme, e uma delas, é óbvio, é essa questão própria de toda uma polêmica ao redor do final do filme, que coloca a ironia pro espectador. A partir do momento que o espectador tá assistindo, ele não vê um final feliz, ele não vê coisa terminando do jeito que ele queria, ou acha ruim o fato do final ter terminado, né, com uma cena de sexo, não sei o que, tal. Assim, coloca justamente o espectador no ponto dessa ironia que o filme se constrói ao longo dele mesmo ali, né? Então isso já é muito bom. Mas tem também o lado da própria narrativa estabelecer comparação com outros filmes que a gente chamava, né? Eu não sei se ainda usam esse nome, mas chamavam das comédias... Como é que era? Screwball, exato, Screwball, que são comédias que começaram lá na década de 40, né, em que a gente tinha a questão de batalhas dos sexos, os diálogos rápidos, a sátira social e tal, mas ali no início dos anos 30, essa comédia, esse estilo se fez assim muito forte, só que ele apresenta para o público situações justamente reais, né, os diálogos são rápidos, são espirituosos e tudo mais, e a gente tem vários personagens excêntricos e tal, mas são situações muito utópicas e tal. E eu acho que um dos filmes que a gente logo lembra é justamente Uma Linda Mulher, porque é um filme que justamente vai beber muito dessa comédia romântica Screwball aí, que tinha essa coisa, né, de uma paixão, aquela coisa super utópica e tudo mais. Você acha? Eu acho que ele é irônico com isso, né? Porque ele subverte justamente essa fábula hollywoodiana, sabe? Ele acaba explorando alguns temas que vão justamente mostrar um pouco mais da posição da mulher dentro daquela relação ali de poder e social que a gente estava vendo, entendeu? Não, eu acho que Uma Linda Mulher não tá pra Screwball. Eu acho que tá mais pra comédia romântica mesmo, convencional. Que Screwball, eu acho que tem outras características, assim, que Uma Linda Mulher não teria. Uhum. Dessas comédias românticas dos anos 90, não me lembro de nenhuma, assim. Mas aqueles filmes da Katharine Hepburn, assim, sabe?
Levada da Breca, esses assim são screwball. Eu fiz essa comparação com Uma Linda Mulher porque eu acho que o filme ele tem essa questão... Total. Ele é muito parecido, a estrutura dele, né? É muito parecido. Pois é, eu acho que assim, o filme ele é totalmente Uma Linda Mulher, mas ele, no meio ali, depois que entra essa caçada pelo Vanya, ele super mergulha nas screwball mesmo. Ele chega nesse lugar. Exato. E ele entra de peito aberto, né? Porque justamente tem aquela cena caótica do momento que chegam os capangas, né? Uma cena que dura, sei lá, uns 20 minutos. É uma cena bem longa, mas que ela vai se sobrepondo no caos, né? E justamente ela vai brincando com essas pequenas ironias que vão sendo construídas a partir dali e que vão ser relevantes para o desenvolvimento, né? Da relação deles no carro logo depois. Eu acho que essa cena, assim, ela resume muito bem essa ponte entre os dois trajetos do filme, né? Porque ao mesmo tempo que é o tempo todo a Nora sendo aquela personagem totalmente presa dentro daquela situação, e ela ao mesmo tempo também literalmente presa, né? Porque eles estão segurando ela, impedindo dela de fazer qualquer coisa, a própria vontade dela de tentar fugir, qualquer coisa nesse sentido, ao mesmo tempo que tem todo esse caráter de uma comédia em si, propriamente, já que vão sendo situações realmente meio tragicômicas, né? Justamente ela encosta alguém, aí ele quebra o nariz, e aí joga um outro, tenta pegar uma coisa, tacar no outro, quebra uma parte da casa, enfim, vai sendo uma situação sempre que vai se sobrepondo. Exato. Não, eu acho que é hilária. E eles na cidade também, tem a coisa do guincho, e tem eles na lanchonete, é super screwball. Essa perseguição toda também é bem comédia maluca. E o Sean Baker faz isso de uma forma bem meio engraçadinha, né? Tanto que tem aquela própria... Uma cena que ele repete muito nesses momentos das cidades é o fato deles de fazer um plano do carro com os 4, né? É uma coisa muito tipo de comédia pastelão, assim. Sim. Fazer um plano dos 4 e essa dinâmica ali sempre meio absurda, né? Então, eu acho assim, essa reflexão que a Cecília fez, eu acho que é muito importante pra gente entender também, até porque esse conceito de screwball, né, dessa comédia, é mais uma comédia mesmo, né? Então, realmente, quando vocês falam que Uma Linda Mulher, ele se encaixa mais como uma comédia romântica, eu acho que realmente ele fica mais encaixado nesse campo. O screwball, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo a gente, né? Ele surge na década de 30, né? E aí ele vai prosperar no início da década de 50 ali, mas ele é um subgênero da comédia romântica, assim. Ele acaba satirizando justamente essas histórias de amor tradicionais. Por isso que eu acho que Uma Linda Mulher tem um pezinho em screwball, entendeu? Porque ele tem um quê de uma história romântica tradicional, uma comédia romântica tradicional, assim, sabe? Agora, é lógico, né? Uma comédia clássica de screwball, por exemplo, ele vai ser caracterizado por diálogos mais rápidos, mais espirituosos, né? Umas situações meio falsas, assim, né? Um enredo romântico que geralmente envolve uma batalha de sexo, então tem tudo isso. Só pra exemplificar, alguns cineastas que foram influenciados por essa comédia screwball inclui, né, os irmãos Coen, o Mike Nichols, o próprio Woody Allen também, né, e tem alguns filmes que a gente pode dizer que, por exemplo, Aconteceu Naquela Noite, de 1934, né, o próprio Irene, a Teimosa, né, um filme lá do Gregory Le Cava, também é uma screwball, mas enfim, só pra meio que deixar essa discussão no ar, né, vamos dizer assim. De qualquer forma, vocês sabem que eu tava vendo que o filme ele foi gravado, né, com Kodak, né, de 35mm, e eles usaram umas lentes anamórficas, né, widescreen, então elas são bem abertas assim, e você consegue dar bastante profundidade, né, e aí o diretor de fotografia, que é o Drew Daniels, né, ele contou que o Sean Baker, ele tentou justamente canalizar um espírito dos anos 70 nesse pensamento criativo, enquanto ele estava construindo ali a história, e ele foi beber muito dessa fonte, assim, especialmente nos dramas policiais ambientados em Nova York. Então, para vocês terem uma ideia, para montar o strip club, por exemplo, e os interiores, né, dos carros, noturno e tudo mais, eles fizeram justamente essa utilização de sombras para trazer um pouco mais desse granulado, essa coisa um pouquinho mais palpável, assim. E justamente estando ciente dessa necessidade de exposição e tudo mais dos personagens, o fotógrafo ele faz uma coisa até nas cenas
que são abertas na luz e tal, ele vai usar um filtro ARRI, né, que é aquele filtro que dá uma escurecida, porque primeiro que tem essa intenção de perder um pouco daquela cor viva, mas também quando ele vai fazer essas tomadas de dentro do carro, ele também trabalha um pouco com essa questão das sombras, porque tem a ver com isso de você trazer um pouco dessa coisa mais claustrofóbica, mais fechada e tudo mais. Então é interessante de ver como que eles pensam, né, na hora de fazer a captação para justamente trazer esse ambiente quando a gente está assistindo, e a gente sente isso mesmo, né, essa brincadeira. Não à toa, depois a gente vai ver o Baker, como ele fez a montagem do filme, a gente vai ver que ele faz um contraste muitas vezes com o que a gente está vendo, mas ele faz uma edição com um ritmo muito ágil, assim, tem momentos que tem cortes muito rápidos, assim, você sente, né, a mudança de ambiente e tal, aquela coisa ágil ali e tal, e isso demonstra justamente a consciência dessa potência da mensagem que ele queria passar, como você controla o ritmo emocional da trama justamente nesses momentos assim, e aí conforme o filme vai pro terceiro ato, esse ritmo frenético vai diminuindo até a hora que a gente tem esses planos muito mais longos assim e tal, que você vai vendo que vai perdendo essa utopia, aquela coisa do sonho que vai se desmoronando ao longo do filme. Eu acho ele muito bom, no pensar a estética, no trabalhar toda essa criação mesmo, assim, ele consegue elaborar muito bem o filme e executar o filme também, assim, gosto. Ele sempre foi muito bom, né? E aí você vê, o cara consegue fazer isso no iPhone e consegue fazer isso com 35 minutos, né? Exatamente, verdade. Eu deixei de falar da questão do Screwball, mas só pra lembrar um pouco, eu acho que, assim, realmente, fazendo link com o que você falou agora, Rafa, são tantas... É uma celebração pra mim muito grande mesmo, que quanto mais eu penso no filme, mais eu volto ali pra aconteceu naquela noite de 1934, sim, né, comédia Screwball. E aí depois vai para essa questão da história ser similar à Noite de Chicabira, que aí depois salta no tempo para os anos 90 para Uma Linda Mulher, e depois volta no tempo para toda essa referência que ele tem em relação às comédias dos anos 70 e às comédias dos anos 80 também. Porque uma referência, como eu falei, uma referência direta dele foi O Príncipe em Nova York, mas também foi, em relação à fotografia, também foi o Desprezo, do Godard. Tipo assim, super diferente uma coisa da outra. Então a gente consegue perceber como ele vai conseguindo linkar todos esses filmes bem diferentes, de épocas bem diferentes, mas consegue trazer ele para uma realidade nossa, como a gente falou desde o começo, assim, eu achei o filme muito jovem. Eu acho que a Maike, inclusive, fez um trabalho muito interessante de imersão na cultura das strippers, né, principalmente daquela região ali de Nova York, Brooklyn, enfim, Manhattan, Brooklyn e tal, porque você percebe primeiro que o sotaque dela, inclusive foi uma coisa que a Lorena Montenegro, maravilhosa, falou em uma live que a gente fez, ela falou, comparou um pouco do papel dela com a Barbra Streisand, com esse sotaque, né, do Brooklyn e tal, essa mistura, essa complexidade que eu acho que a Nora também tem, que eu coloquei até na minha review de anteontem, eu falei, ela é ingênua demais pra acreditar nesse sonho, nessa promessa, mas ao mesmo tempo ela é malandra o suficiente pra, enfim, ver que ela tá tirando vantagem também daquilo. Pra bancar a aposta, né? Eu acho que ela consegue, assim, ser essas duas coisas ao mesmo tempo, porque uma coisa que eu tenho percebido muito sobre o Anora, mas também sobre o Pobres Criaturas e outros filmes do tipo, é que dentro de uma discussão atual, onde as pessoas tendem a querer, na verdade, adequar o filme ao seu viés de pensamento ideológico e tudo mais, do que perceber o filme como uma obra e, a partir disso, né, aplicar e entender ela através da sua vivência. Eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, assim, querer que o filme seja exatamente aquilo que você espera, ou trate de determinados temas da forma como você espera, ou como você acha que seria o certo. E eu acho que as pessoas deixam de ver a complexidade das personagens e dos temas, que não são tão
preto no branco, são zonas cinzentas, e acabam colocando a personagem da Nora, por exemplo, em uma figura unicamente de vítima. Eu acho que, assim, isso aconteceu com Pobres Criaturas pra mim, que é um filme que também tem bastante cena de sexo e tal. Acontece agora, pra mim também, em relação ao Nosferatu, que muita gente estava dizendo que a personagem da Ellie é uma personagem vítima de abuso, quando eu não vejo exatamente dessa forma no filme. Eu acho que tem uns outros contextos que a gente pode falar, principalmente sobre sexualidade feminina e a libertação dela e a culpabilização dela com ela mesma também, são já outra coisa. E aqui no Honor a gente percebe essa relação de trabalho e ao mesmo tempo a gente também percebe que ela tira vantagem, sim. Ela é ingênua de acreditar que existe esse sonho, mas ao mesmo tempo ela tá sabendo que ela vai passar uma semana e pra ela é ótimo, ela vai ganhar $15,000 em uma semana em 5 minutos. Não, eu acho isso também, é isso. Ela tá indo, é a pessoa que tá ganhando. Eu vou ganhar com isso. Your Honor, we are here to file a complaint and request for an immediate annulment of a union that took place under duress. Ivan Zaharov and Anora Mikhailova. Duress my fucking ass. Okay. Whoa! I'm sorry, Your Honor, but this is bullshit. It's Your bullshit. Honor, These men are trying stop. to... You can't talk. Okay, I'm sorry. They're trying to... Do not fucking touch this man in the camel coat? Security, please Who get are this you, man sir? away from me. Mr. Sharnoff, is he with you? Get him away from me. Officer, take him Your Honor, back I to the scene. Thank you, officer. I appreciate it. Vocês sabem que eu tava achando muito legal enquanto vocês estavam falando, né, da Mickey e do sotaque que ela coloca e tal. Bom, é uma das concorrentes, né, de Fernanda Torres aí, a esse Oscar de melhor atuação, né, melhor atriz. Mas enfim, a gente tem aqui essa protagonista, a gente já falou um pouco dela, como ela representa, né, o sonho americano e tudo mais. Mas a gente também tá falando de uma personagem que é super complexa, super forte e super vulnerável também a tudo aquilo que tá acontecendo, né? E que tá buscando justamente a felicidade nesse mundo desigual, assim. E aí a gente consegue ver justamente que a Madison, né, a Mickey Madison, que é a atriz, ela consegue realmente transmitir essa genuidade e essa esperteza da Nora, e a gente vai sentindo isso nela. Então ela não precisa em momento nenhum, tipo, olhar pro personagem ou pra alguém e falar assim, nossa, eu estou tentando uma ascensão social aqui, olha, isso daqui é uma oportunidade, eu estou ganhando com isso. Ela não precisa fazer isso. Mas o Becker, ele tem umas questões que eu acho que ele trabalha muito bem, inclusive para trazer mais profundidade ainda para essa personagem, que é justamente quando ele posiciona ela em alguns lugares e a gente vai sentindo isso ali, né? Então eu vou dar alguns exemplos assim que eu acho que são muito bons. Por exemplo, quando ela vai na festa de Réveillon do Vanya, tem um momento que ele chega para ela e ele fica perguntando, bom, você tá disponível hoje à noite, não sei o que e tal. Ela sabe que ela tá disponível e tal, mas ela faz um jogo duro ali com ele, ó, não é bem assim, é mais caro, não dá, e não sei o que, tal. E ela dorme com ele, porque, né, enfim, ela tá ganhando efetivamente mais dinheiro ali e tal, mas quando ela acorda no outro dia que ela vê que são 5 horas da tarde, até o jeito dela falar com ele muda um pouco, tipo, ela já meio que fala, ó, cara, acabou, tô indo embora, pô, tenho que trabalhar, me dei mal, não sei o que e tal. Ela muda aquele jeitinho fofinho que ela tava falando, ela dá uma cortada nisso, até a hora que ele faz efetivamente a proposta ali pra ela, né, pra ficar uma semana com ele. Ela faz ele faz o Richard Gere. Faz o Richard Gere, exato, exatamente. E aí tem uma cena dentro dessa uma semana que é a cena que eu mais gosto do filme, assim. Eu adoro esse tipo de trabalho quando o cara tá ali filmando, eu fico imaginando isso, sabe, no set, como que deve ser. A cena do pedido de casamento do Vanya pra ela é uma cena muito boa. A câmera começa com a Nora em primeiro plano e o Vanya em segundo plano, e a câmera, não sei se vocês lembram, ela vai viajando pela câmera, ela faz um 180 na câmera, assim, ela sai de um ponto e ela cruza a cama inteira até do outro lado. E o que eu acho interessante é que esse diálogo deles, que vai culminar no pedido de casamento, começa com uma coisa super trivial, tipo, eles conversando ali sobre besteiras, ai, o que você faz, ai, você gosta disso, gosta daquilo, tipo uma bobeirinha ali que eles estão conversando. E nesse momento que a Nora tá em primeiro plano,
o foco da câmera tá no Vanya. E aí a câmera, conforme vai girando, quando chega com os dois centralizados, deitados assim, um do ladinho do outro, eles entram no assunto da cidadania, sabe? Eles começam a falar sobre cidadania e começam a falar, tá bom, então, com quem que você casaria, não sei o que e tal. E aí a cena vai terminar com o Vanya em primeiro plano, porque a câmera fez todo o giro, e a Nora em segundo plano. E aí o foco tá na Nora, porque aí é ela, e ele tá falando pra casar com ela e não sei o quê, e aí o foco é todo nela, ao ponto que o Vanya levanta e some de cena, só fica o braço dele em cena, assim, porque o foco é inteiro nela, assim, é ela que tá decidindo se vai casar, se não vai casar, é um momento decisivo dela ali, que é o momento da oportunidade, vamos fazer isso mesmo? E ela tá relutante com aquilo, então veja como só nesse movimento de câmera, nessa construção, né, nessa atuação dela que é brilhante assim, você consegue entender toda essa complexidade, né, das camadas sociais, complexidade da oportunidade dentro desse sistema capitalista e não sei o que, tal. E aí essa decisão toda em cima dela para que ela decida se ela vai dar continuidade naquilo, vai mudar a vida dela realmente ali ou não. Então eu acho isso demais. E aí você, quando tá assistindo aquilo, você se conecta com ela, assim, porque essa autenticidade, essa capacidade de se conectar com o público chama muito atenção, assim, e eu acho que isso é muito bom. A gente vê isso nos personagens secundários também, que são muito bem construídos, né, tem uma coisa muito humana ali e tal, e eu acho isso muito bom, assim, muito bom a maneira como se constrói essa figura da Nora, assim. E Rafa, só complementando isso que você falou, até tem uma coisa que também se critica muito no filme, que é essa mudança da segunda parte dele, tirar muito a Nora de foco, né? E revendo, eu, assim, continuo assim, discordando completamente dessa visão, porque tudo passa pelo olhar dela, né? Toda essa trajetória sempre passa pelo olhar dela. Ela é sempre esse campo de visão que vai se construindo no filme. Então, até o que você cita, né, em algum momento aqui da conversa, da questão dessa brincadeira das cores, da própria brincadeira do uso de roupa, né? Já que ela tá muito menos, entre aspas, né, muito menos vestida no início, e depois ela começa a ganhar muitas camadas de roupa, ela se esconde dentro daquelas camadas de roupa, só tem o rosto dela ali, quando a gente vai chegando no final, né? E assim, de como esse olhar todo do filme, essa transformação do filme sempre tá em torno dela, né? Tudo gira em torno realmente dela. E o Sean Baker sempre busca, especialmente nos momentos mais quando eles estão na perseguição e tudo mais, vão entrando nos lugares, ele sempre tenta enquadrar ela muito centralmente, assim. Foi uma coisa que me chamou muita atenção revendo. Ela é muito central, assim. Ele, às vezes, até dá uma leve girada da câmera só pra colocar ela no centro. Então, realmente, ela é como se fosse sempre esse fio narrativo que vai levando o filme, enfim, só levantando porque é uma coisa que as pessoas também colocam muito, né? E eu acho que o filme sempre gira em torno dessa visão dela sobre absolutamente tudo. Eu já vejo que ela divide um pouco mais com o Igor. Quando o Igor chega, eu acho que... E eu não vejo isso como algo ruim, assim. Eu vejo que eles dividem um pouco no sentido não narrativamente, mas eu acho que pela imagem, pela história que eu falo, né? Mas pela imagem, a gente percebe, por exemplo, desde ali da cena da casa, tem aqueles momentos em que a câmera, ela tá focando, o touro está falando pra Nora que ela precisa anular, que diz que eles não vão aceitar isso e tudo mais. Nos momentos em que ele tá falando diretamente com a Nora, tem um plano, fica, né, meio que plano contra plano, mas não é plano contra plano, em que ele basicamente coloca a Nora na parte aqui da câmera direita, desfocada, e o foco fica inteiro, central inteiro na reação do Igor. E a partir disso, o Igor, ele começa, inclusive, a aparecer numa relação de triangulação mesmo, entre o Igor, o Vanya e a Nora. Claro que com a Nora ao centro, mas o Igor tá ali sempre, todo momento, inclusive até nesse foco da câmera. A Nora é desfocada em alguns momentos para que o Igor apareça. Mesmo que o Igor não esteja falando nada, mesmo que a cena não seja sobre ele, mas existe um olhar sobre o Igor, assim.
O que eu acho bem interessante, na verdade. Eu adoro o Yura Borisov, aproveitando aqui pra não fazer campanha, né? Mas enfim, eu acho ele maravilhoso, cara. Eu realmente acho ele muito bom. Eu sei que muito provavelmente o Kieran vai ganhar, né? Mas eu não acho ele ruim, eu gosto muito dele. Mas eu acho que, nossa, meu Deus, eu acho o Yura, assim, sensacional. Até porque a história do filme, assim, pra ele chegar lá, foi o primeiro trabalho dele nos Estados Unidos. Então ele fala muito que ele se sentiu tão deslocado quanto o personagem dele. E ele fala que isso ajudou ele a chegar, sabe, no personagem. Eu acho muito bacana isso. E uma outra coisa que eu acho que a gente esqueceu, eu falei que eu ia trazer no começo, mas eu esqueci de falar, era sobre essa questão da tensão entre Estados Unidos e Rússia, né? Como você falou, Rafa, dessa questão da câmera no momento do casamento, ali que ele pede em casamento. Mas existe uma questão muito política também no filme, porque o Sean Baker, ele quis, na verdade, a ideia do filme, segundo ele, veio de observar a comunidade, a questão da comunidade russa no sul do Brooklyn. Então, o filme é feito em Brighton Beach, se não me engano, Coney Island. Então tem esses lugares que ele já conhecia, mas existe uma outra pessoa da equipe dele, agora eu esqueci o nome, mas eu posso precisar trazer daqui a pouco, que conhecia antes, né? Acho que é o personagem do Toros, inclusive, que é muito amigo dele e que tinha um conhecimento muito grande ali sobre aquele local onde eles filmaram. E essa ideia dele partiu justamente dessa tensão, dessas comunidades ali naquele lugar. E eu acho que isso fala muito sobre o filme também, sobre historicamente a relação dos Estados Unidos com a Rússia, em relação ao capitalismo e tudo mais. Então, eu acho que é uma visão possível também do filme, que eu acho que é bem interessante. Você sabe o que você estava falando, Fabi? Aí eu lembrei que, quando tem a cena que chega aqueles dois na casa, você vê a gente é tão mergulhado nessa cultura norte-americana que o filme em momento algum fala que, tipo, é um cara é traficante de droga ou qualquer coisa assim. Tipo, ele é um oligarca russo, assim, um cara cheio de grana que você não sabe da onde que veio a grana dele, mas ele é um oligarca russo. E quando chega essas pessoas ali pra ver o que aconteceu, se ele casou, se ele não casou e tudo mais, é tão interessante porque a gente bate o olho e fica assim, nossa, é capanga, nossa, sabe, vai partir pra violência, não sei o quê. E tem vários momentos que os personagens, tipo, eles falam, né? Eles são literais, assim. Desamarra ela. Cara, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá segurando? O que é isso? Não larga, né? É muito bom. Tem uma parte que eu acho muito boa, que eu não lembro o nome do capanga do meio. Do capanga segundo nível. Que ele fala assim, o Touro tá no telefone, aí ela tá gritando, aí ele fala assim, o que você tá fazendo? Você tá matando ela? Não mata ela! Não mata ela! Exatamente. Isso é muito bom mesmo, porque eu acho que mora dentro daquele negócio que eu tava falando antes, dessas ironias, como às vezes, e eu gosto muito disso, quando um filme, ele empurra pro espectador alguns conceitos que a gente tem isso construído de uma forma tão clara já, por conta de tudo que a gente consumiu ao longo do tempo, que daí quando a gente vê um filme desse, você se vê contrariado com aquilo, sabe? Tipo, como é que esse cara que é um capanga armênio, que tá aí e tal, não vai bater nela, não vai puxar uma faca, não vai ser aquele cara super grosseiro e seco e tal. Como é que você tem um capanga que tá virando pra ela e falando assim, calma, tudo vai ficar bem? É maravilhoso como eles o tempo todo estão preocupados ali com ela, né? Com o físico dela, o bem-estar físico dela, e ela o tempo todo reclamando, e eles lá, não, a gente não quer te machucar. É muito engraçado todo esse momento. E tem muita gente que fala que ficou desconfortável. Eu vi muitos comentários falando que ficaram desconfortáveis por conta das agressões. Eu recebi um comentário bem maluquinho nesse sentido. Pra mim é bem maluquinho. Nossa, eu ouvi muito. Nossa, eu ouvi demais também. Então, assim... Aí vai ver a Tommy que acha lindo. Os homens metendo a porrada na Charlize Theron e acha lindo. Eu achei bem bizarro ter essa percepção do filme, dessa cena em específico, porque é uma cena que claramente ridiculariza esses homens. Sim. Não é uma cena em que a Nora, a personagem da Nora, tá sendo
maltratada. Ela, na verdade, ela tá sendo violenta e assertiva na violência dela. Ela tá realmente, enfim, acertando eles, literalmente, né? Ela tá conseguindo ali, de alguma forma, machucar esses homens. Então, assim, é ridículo a forma como 3 homens não conseguem segurar ela. É isso que é o engraçado também da cena, assim, que eu acho que na hora que ela fala fuck your boss e chuta a cara dele, quebra o nariz dele. Não ligo pra quem é o teu chefe, cara, só me deixa embora. Então, assim, é muito engraçado. E a forma também como o Igor tá nesse lugar, né, de segurar ela, de imobilizar ela e naquele momento que ela começa a gritar e ele fala assim, por favor, me solta, eu juro que eu não vou fazer mais nada, eu juro que eu não vou gritar. E aí ele, bem tranquilo e calmo, responde bem baixinho, não. É muito engraçado. Eles são os bandidos molhados russos, né? Lá do Esqueceram de Mim, né? Eu acho que dentro dessa sequência tem uma situação também muito boa, que é quando ele amarra ela pela primeira vez, e aí vem esse capanga do meio, e ele fala assim, não, solta ela, por que você tá amarrando ela? Ele fala, ela vai fugir. Ele fala, não, solta ela vai fugir. Aí ele solta ela, automaticamente ela sai correndo, aí ele fala, o Igor fica tipo, eu avisei. Não, fala assim, pega ela. Eu avisei. Ele fala, eu poderia te processar. Bom. Pelo quê? Aí o Tony só começa a falar, por golpe, por isso, por aquilo. Aí o outro com o saco no nariz fala, eu acho que é pro assault. E você sabe que isso é legal de você ter relembrado isso do processo, porque tem uma outra cena que daí é a mãe do Vanya, né, que fala também sobre processo, porque quando ela toma um pouco de coragem e ela fala, não, eu vou atrás de um advogado, vou atrás de tudo que é meu, eu não sei o que, do que eu tenho direito, tal, daí a mãe do Vanya chega pra ela e fala, viu, tá bom, vai atrás, você vai perder tudo, todo mundo que você conhece vai perder e tal. Aí corta a cena, ela tá dentro do avião. Tipo, ela cedeu aquilo, né? Mas essa grita judicial, inclusive, né? Que essas pessoas mais poderosas têm com ela, que claramente não tem condição de enfrentar um oligarca russo nos tribunais. Afinal de contas, a gente vê durante o filme que o cara conseguiu um horário com um juiz no estado para conseguir anular o casamento e tal. Então, sabe, são pessoas que têm poder muito enraizado ali, né? E ela tá completamente rendida àquilo. I just tried to support you. Support me? Dude, you fucking assaulted me. You fucking support you? No, you... What? No. I didn't assault you. You don't call that assault? No? No. No, you're right. It's fucking battery, as well as kidnapping and fucking a million other felonies, I'm sure. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre a cena final, que eu também acho muito boa, a cena quando ela finalmente assina os papéis e tal, e aí ela peita a ex-sogra, e aí a gente tem o sogro rindo pra caramba daquilo. Eu queria saber qual foi a interpretação de vocês daquilo, assim, daquele momento de ver um velho rindo de duas mulheres ali, né, uma gritando com a outra e tal, e eu queria saber de vocês como que vocês viram essa cena, assim. Uai, é o que eu falei, né, é tipo, no final das contas, é o patriarcado. Pra mim é isso, assim, é aquela mulher achando que tá num lugar de controle, a mãe, né? Num lugar de controle, mas ela tá totalmente ali dentro de um sistema, reproduzindo um poder ao qual ela também está submetida, destratando uma outra mulher, e nessa estrutura capitalista e nessa família tradicional ali também. É uma cena tristíssima. Pra mim, essa é a cena mais triste do filme, mais do que a última até. Uma questão que tá em jurado número 2, né? Que a justiça não existe. A justiça é falha e ela é cega e ela é complicada. Então ela tá a favor de quem tem mais poder, e dentro de uma estrutura, como a gente já falou aqui, como a Cecília falou dessa questão de gênero também, o capitalismo depende de todas as outras opressões, né? Pra funcionar.
inclusive a de gênero. Então, eu acho que é basicamente isso, assim. Também acho uma cena bem complicada, bem triste, assim. E eu acho que, falando agora da sessão do filme, a primeira sessão que eu fui, que foi a sessão de Cannes, que foi a sessão mais interessante pra mim, acho que da vida. Porque eu nunca tinha visto, pelo menos em um ambiente como o Cannes, que as pessoas estão indo mais pra trabalhar, né? Porque, de fato, pra se divertir assistindo ao filme. Mas eu acho, assim, que foi a sessão que eu mais ouvi reação. Acho não, foi com certeza a sessão que eu mais ouvi reação. E as pessoas gritavam pra tela, assim, vai! Meu Deus, pega ele, não sei o quê, vai, reage. Tipo assim, muito. E nessa cena foi um momento que todo mundo quis, assim, teve até um leve aplauso nessa cena. Quando ela fala que o seu filho é tão... que casou com uma prostituta pra te irritar. Depois dessa fala, teve um pequeno ensaio de uma palma antes do tempo ali, praticamente, né? Uhum. Então, assim, foi muito interessante. Eu acho que o filme, ele provoca também essas reações da plateia que são muito legais, assim, de ver. Eu acho que tem um caráter também interessante dentro dessa cena, que é acho que, tipo, o fato do Igor, né, também falar que acha que o Vanya precisa se desculpar, né? E aí também sim, vai dentro desse contexto de que o Igor, novamente, é o único que olha ela com uma humanidade para além de ser uma prostituta, que é um problema para aquela família, né? Então, assim, a todo momento ele tá olhando ela realmente sobre um outro viés, e aí isso torna também, novamente, um momento cômico ali naquele meio tempo, mas também reforça esse lado de como a Nora também conseguiu um certo controle de toda essa situação, né? Apesar de tudo. Meio que um certo sentido de que ela também, apesar de tudo, essa mãe que tá o tempo todo também controlando ela, de certa forma também é controlada por esse mesmo sistema. Exato. É uma risada quase sádica, né? Assim, né? É uma coisa bem... Na hora que o cara começa a rir enquanto as duas estão gritando, cara, é uma coisa tão... opressora, né? Opressora. E mostra como, no fim das contas, quem que comanda tudo ali é ele, né? É horrível. É horrível. É muito pesada mesmo essa cena. Gente, pra gente terminar esse papo sobre a Nora, eu queria saber a expectativa de vocês. A gente tá gravando isso antes de acontecer, né, o Oscar. Eu queria saber a expectativa de vocês sobre o filme dentro da premiação, assim, como é que vocês veem o filme posicionado, se ele é favorito em alguma das 6 categorias que ele concorre, ou se é um filme que vai acabar passando em branco, porque ele ganhou um certo oxigênio nos últimos dias aí, né, nas últimas semanas. Ele ganhou o super oxigênio, né? Ele ganhou todo o oxigênio do mundo, assim. O negócio é que ele tava inspirando por aparelhos e injetaram uma adrenalina, né? Ele sai da premiação da crítica super bem. Sim. E aí ele dá uma sumida. Mas é ansiedade, porque a gente estava esperando mesmo as premiações dos sindicatos, né? E aí elas começam a chegar e ele sai com o DGA e com o PGA, que são os sindicatos de produtores e diretores, os mais importantes. Então ele ganha esses dois. Ele ganha esses dois historicamente. Quem ganha esses dois ganha. Lógico, tiveram casos de não ganhar? Tiveram, né? A gente tem 1917, a gente tem alguns filmes que não ganharam. Então pode acontecer de não ganhar, mas é muito difícil. Então, assim, tá com a mão no caneco, tá com a mão na estatueta. Mas esse ano tá tão maluco, tá tudo tão doido, que eu acho que pode não acontecer. Mas é isso, ele, com essa respiração a mais aí, com esse oxigênio que você falou, a Mike Madison também volta pra jogada. Então agora a gente não tem só a Demi Moore, né? Isso, pode ser acabar sendo até bom, né, pra Fernanda, já que pode dividir um pouco também os votos da galera que ia na Demi Moore. Também acho. Passar um pouco pra Mike e a Fernanda nesse meio tempo aí ser. Mas eu acho que o filme agora ganhou muita força pra melhor filme, melhor direção, obviamente. Ele já tinha um certo tracejo, vamos dizer assim, um melhor roteiro original, né? Era um filme que era muito bem cotado na categoria. Tem aí a disputa muito forte com Substância, com Brutalista, mas é um filme que está muito bem cotado ali. E também em edição, né? Inevitavelmente. Inclusive tem
uma chance aí, talvez considerável, do Sean Baker sair com 4 Oscars na noite do dia 2 de março, né? Se ele ganhar a direção, filme, roteiro e montagem, tudo foi feito por ele. E ele ganhou esses 4 prêmios. Mas eu tô achando que a roteiro deve ir pra Corrali, porque... Também tô achando. Se ele vai ficar com tudo, eles vão... Na verdade, eu tô achando até mais que montagem eles podem acabar tirando dele do que necessariamente roteiro. Não, eu acho que roteiro, eu não sei. Montagem, acho que vai voltar a dobradinha, montagem filme. Tô achando. Eu acho que vai pra montagem também. Eu acho que o roteiro tá mais complicado. Assim, no Critics eu voltei pro A Substância. Então, eu fiquei com muita dó, assim, porque pra mim foi muito entre os dois. Eu acho o roteiro de Anora maravilhoso. Eu acho que com esse... Realmente, eu acho que não teve nenhum precedente, que eu esteja lembrando, né? Vamos ver. Sobre essa situação que a gente tá passando agora. Porque foi um filme que realmente não tava sendo tão contado assim. Acho que as pessoas estavam falando mais de conclave, mais de brutalista até, do que falando sobre Anora, né? E aí veio com tudo, assim, tudo mesmo, assim. Eu acho que agora é muito, e o timing é muito interessante, porque abriram hoje as votações. Então, sábado agora vai ser o Writers, né? Então ele pode levar os 3, ele pode levar o de produtor, o de roteiro e o de direção. Então ele faria o que chamam de trifecta, né? Ele iria ganhar os 3 grandes, assim, de uma vez. Os prêmios de sindicato. E outra coisa é que vai ter o BAFTA também no domingo, o que ainda não vai ter terminado as votações ainda do Oscar, porque acaba dia 18 e, enfim, o BAFTA dia 16. E o SAG ele vai acontecer agora dia 20, vai só dia 23, então já vão ter encerrado as votações. Mas assim, eu acho que existe muita possibilidade por causa do timing. Eu acho que agora tá todo mundo assim, quem não viu vai ver, quem já tinha visto vai rever, porque vai ficar com esse, nossa, mas por que isso tudo agora? Por que esse momento agora, né? Então eu acho que é muito favorável ao filme. O Sean Baker já tem uma trajetória aí dentro das premiações, ele nunca foi reconhecido dessa forma. Seria esse momento aí de talvez fazer esse reconhecimento um pouco tardio do Projeto Flórida, que é dito o tempo todo, né, que é um dos melhores filmes norte-americanos das últimas décadas. E, enfim, eu acho que é um momento, assim, acho que é muito timing, né? O Christopher Nolan ano passado foi isso, é muito uma questão de timing. Então, a Demi Moore, por exemplo, esse ano, que tá aí sendo a nossa maior, entre aspas, ameaça pra Fernanda Torres, é questão de timing. Tudo é timing. Eu acho que o filme tem um timing muito bom pra alavancar agora. Foi um ótimo momento, assim. Muito bom. Mas, Fabi, o filme era cotadíssimo. No começo da campanha No começo da campanha, né? Depois ele foi perdendo o espaço para os outros, assim. Mas ele só tá retomando. Porque ele voltou mesmo com tudo, assim. Eu achei que ele não fosse voltar. Sendo bem sincero. Eu achei que ele não fosse voltar. Porque é uma comédia. Assim, não é um filme conservador, assim, para os termos da academia. Eu achei que fosse ser meio difícil, assim, ele conseguir angariar o que ele tá angariando. Eu já não acho que eu já não acho que a Mike ela vai ganhar tanto fôlego assim. Eu tô meio descrente aí no lugar dela. Por causa da Fernanda. É verdade, é porque ela ganhou muito voto. Agora, eu tô vendo aqui minhas estatísticas. Olha! Você tem uma planilha? É uma planilha. Eu tenho várias planilhas. Tenho várias planilhas. A Nora, a Mike Madison, ela terminou a temporada de votação da crítica com 22 prêmios. O dobro da Demi Moore. Pois é, mas aí os prêmios que ela ganhou são prêmios de Critic Circle, que são aqueles prêmios de estado, né? Eu acho muito assim, não chega, talvez não chegue, por mais que ela tenha mais prêmios, eu acho que não é um tipo de prêmio, aqui é a minha opinião, né? Eu acho que não é o tipo de prêmio que chega para os holofotes, assim. Eu acho que alavanca ela, né? Que ela alavanca, coloca ela dentro da conversa de uma maneira, projeta ela, vamos dizer assim. Porque eu acho que de projeção, assim, a Demi Moore tá pegando os holofotes desde o começo, assim. Eu acho que teve muito pouco, não sei, aí também a análise da Cecília que tem a planilha, eu acho que eu vou poder dizer.
Não, a Demi Moore, a vantagem dela são os prêmios televisionados, que obviamente isso aí dá muito projeção, né? E a Mike Madison e a Demi Moore têm o mesmo número de indicações. Tanto que, olha aí, a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, gente, ela só tava isso tudo porque ela ganhou um Globo de Ouro. E apareceu na televisão. Eu acho que tem também uma questão que acho que não pode se tirar do jogo dentro, quando a gente fala de Oscar e esses prêmios prévios, é de que muita gente acaba votando no que está sendo votado, né? Então, tem esse lado tipo, olha, o Anora começou a ganhar relevância. Nossa, eu gostava muito do Anora, mas não ia colocar ele entre os primeiros porque nem ia ganhar. Agora eu vou colocar ele entre os primeiros em tudo. Então, acho que isso também ajuda. É uma coisa que o Oscar adora fazer isso, né? Do nada, um filme que ganhou uma certa relevância ganha 2, 3 prêmios a mais do que ele poderia ganhar inicialmente. E não é um filme que tem muito hate, né? Não, eu acho que isso é um ponto também, porque assim, numa temporada que tá com 2 filmes que inicialmente foram alavancados, que são tão 880, né, que acho que é o Brutalista e o Emília Pérez, o Anora e o Conclave, acho que foram os 2 filmes que se salvaram muito nessa brincadeira, porque não são filmes tão odiados assim, né? Pois é, porque aí eles ficam ali, eles mantêm a média, é mais fácil deles passarem no Conclave. Exato. Na hora que for a votação, eles conseguem os 50% mais rápido. Só para deixar claro aqui, né, para os nossos ouvintes, quando a gente está falando de Anora, eu falei que são 6 prêmios, né, então só para as pessoas saberem, ele está concorrendo a melhor ator coadjuvante, né, com o Yura, está concorrendo também a melhor filme, né, óbvio, melhor direção, melhor roteiro original, melhor edição e melhor atriz com a Mike Madison. Vocês acham que de 6 prêmios, 3 pelo menos assim ele leva? Uns 3, no mínimo, assim? No mínimo 2. No mínimo 2. Eu chuto 3. Tá. Eu também chuto. Eu vou ser mais conservadora, acho que eu chuto 2. Eu tô com muito medo, medo não, muito receio de falar qualquer coisa sobre essa temporada. Porque eu nunca vi maior insanidade. Eu também. Meu Deus. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui onde a gente dá dicas, né, para você aí, ouvinte, para vocês fazerem coisas diferentes. Obviamente que já tem a dica de vá atrás de Anora, acho que é um filme que merece ser visto, mas vamos começar com você, Cláudio, o que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Bom, começar então com um filme do cineasta que a gente falou aqui hoje, né, Sean Baker. Pensei muito em trazer, na verdade, quando você me convidou para esse podcast, Rafa, eu queria muito trazer o meu segundo filme favorito do Sean Baker, depois do Projeto Flórida, que é Uma Estranha Amizade. Só que eu tive a infeliz descoberta que ele não tá simplesmente em lugar nenhum. Então, vou colocar o meu... Eu quero falar de melhores, mas o Sean Baker não tem... Pelo menos não tem filme ruim, né? Pelo menos assim, acho que eu não vi 2 dele, mas dos que eu vi não tem filme ruim. Mas o último dele, antes do Anora, o Red Rocket, é um filme muito bom. E que tá no Netflix, então facinho de assistir. Boa. É um tradicional dramédia, justamente vai tocar nos mesmos assuntos similares do que o Anora trata também, essa brincadeira do sonho americano e tal, e de um protagonista extremamente detestável, mas ao mesmo tempo muito curioso de acompanhar, que é feito pelo Simon Rex, que muita gente pode lembrar do Todo Mundo em Pânico, né? Fez uns 3 Todo Mundo em Pânico. Verdade. Ele tá muito bem no filme, assim como a outra protagonista, feita pela Suzanne Son. É um filme muito intenso de assistir, muito pesado, e que tem também o ator que faz o Taurus. Também verdade, tá lá. E também tá no Tangerine, se não me engano. Enfim, é um colaborador frequente do Sean Baker. Vale muito assistir, como falei, tá na Netflix, então facinho de assistir. E aí o outro... A Fabi até citou no início desse podcast e, enfim, inevitavelmente, por a primeira vez que eu assisti o Anora, só me veio na cabeça ele, e reassistindo também de novo o Depois de Horas, do Scorsese, o melhor filme de Scorsese, que está disponível no Prime, no Look, especificamente dentro do Prime. E é um filme porque que ele lembra muito, tem essa lembrança muito do Anora, né?
por conta dessa questão meio de comédia de erros, né? Porque é um Sim. protagonista que literalmente vai ficar perdido durante a noite toda e com diversas situações acontecendo e ele se envolvendo no meio de uma trama de um thriller, de um suspense, enfim, é um filme muito divertido, vale muito assistir também e, como falei, é o melhor filme de Scorsese facilmente. Eu adoro esse filme. É muito bom. Maravilhoso. É muito bom, realmente. Foi um dos filmes que me fez enveredar nesse mundo. É muito bom mesmo. Talvez ele não tenha feito muito bem, mas é maravilhoso. Muito bom, tá aí então. Fabi, e você? O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Então, no mood de Oscar, né? Vamos no mood de Oscar. o filme, talvez não tão óbvio, que eu posso indicar, pelo menos agora, é o No Other Land, documentário, que tá concorrendo a melhor documentário, um documentário palestino, coletivo, na verdade, né? E é um documentário que me arrasou, assim, acabou comigo, mas é um documentário muito importante, assim, eu acho que, além de tudo, é um documentário feito de guerrilha, né, basicamente, porque é um documentário que mostra a situação de uma comunidade palestina que está sofrendo há anos e anos e anos um deslocamento forçado, né? Por parte do exército israelense. Então é um documentário bem forte e que, como eu falei, é um documentário que para mim é o que merece, pelo menos por enquanto. Não cheguei a fechar ainda a categoria de melhor documentário, mas é um documentário que ficou muito comigo, assim, e eu tô indicando ele porque ele tá disponível online, gratuitamente e com legenda em português. E eu já coloquei ele lá, o link desse filme lá no meu canal de transmissão. Então, quem quiser, né, quem estiver aí procurando os filmes do Oscar, tá lá, que é um filme que eu realmente adorei. O outro é a minha torcida pra melhor animação também, que é o Flow. Eu sou apaixonada, fiquei apaixonada por esse filme que não tem falas. É um filme de um gatinho e uma jornada pós-apocalíptica espiritual. Eu acho lindo esse filme, lindo, lindo, lindo. E pra mim é um filme que também foi um dos primeiros filmes que foi indicado, eu acho que pra melhor filme internacional e melhor animação. Não sei se ele é o primeiro, mas enfim, é raro acontecer. Ele é um filme da Letônia e é o concorrente direto do Robô Selvagem da DreamWorks nessa categoria, que é um filme muito lindo também. O Flow ainda não está disponível. Então... É verdade, tá aí. O Flow estreia dia 20. Estreia dia 20, verdade. E o outro que vai estrear, inclusive, também é o Casa Branca, aí já mudando completamente, que é o filme brasileiro que eu assisti no Festival Aruanda ano passado e que pra mim é maravilhoso. Marca um desses momentos realmente incríveis que a gente tá passando no cinema nacional em 2024. Foi cheio de filmes incríveis. E esse filme ele vai estrear agora, nessa quinta-feira. É um filme sobre um jovem de periferia que mora no Vidigal. E ele tá ali cuidando da avó dele, que tem Alzheimer. E é um filme muito bonito, assim. É um filme jovem, com uma linguagem muito jovem, que tem referências, enfim, Euphoria, séries assim jovens, né? Tem referência a Euphoria, tem referência em Moonlight também, do Barry Jenkins, vencedor do Oscar, inclusive, o melhor filme. E pra mim é um filme lindo, assim. Eu acho que é muito, muito bonito. É uma homenagem ao cinema novo também. Então é algo que me pegou sobre o filme. E tem uma atuação incrível, tanto do Big John, que é o protagonista, quanto do Babu, que interpreta o pai dele, assim. Eu acho que são... Enfim, é um time, na verdade, muito bom. Eu amei a direção do Luciano Vidigal. É um cinema realmente humano, já que a gente tá aqui nessa vibe, né, de falar sobre a Nora, cinema de realista e que contemporâneo e jovem e tal. Então eu acho que ele segue essa mesma proposta e é um filme que eu não perderia nos cinemas. É realmente muito bonito, muito emocionante, muito legal. E olha só, tem crítica do Cláudio Gabriel lá no Cinevação, pra quem quiser ler também, do Casa Branca. Tá aí. E vai. Vou ler. Muito bom, muito bom. Sei, você, o que você trouxe de bom pra gente, de Plano Detalhe? Bom, eu vou continuar aqui no Oscar, vou dar 2 dicas também. Boa. Uma de Oscar e outra de não Oscar. A de Oscar, pegando o gancho aqui da Fabi, é uma crítica do Cláudio Gabriel, que também já está no Cinevação. Eu vou indicar um filme que a gente falou no começo, vamos fechar com ele, que é o Trilha Sonora para um Golpe de Estado, que é um filme incrível. Eu assisti em Sundance no começo do ano passado e reassisti agora, que também está concorrendo a melhor documentário, né? Cara, é um documentário muito incrível.
o trilha sonora. Ele fala um protesto de músicos americanos, né, no Conselho de Segurança da ONU, depois do assassinato de um líder congolês, né, e faz toda uma trajetória dessa coisa da colonização, né, de países africanos e muita música. Então, assim, toda a construção documental, o modo como esse filme é construído, como se fala sobre essa coisa da invasão mesmo, né, da aculturação, Nossa, é incrível, é um documentário incrível, super indico, e vocês podem ler o texto de Cláudio Gabriel, que eu não li ainda, mas eu sei que é muito bom. É isso aí. Então essa é a minha primeira dica. Boa. E o filme está nos cinemas, está em cartaz, então, super indico. Boa. E a minha segunda dica é um filme brasileiro que estreou no dia 6 agora, que se chama Os Sapos. É um filme sobre essa coisa de dependência afetiva que a gente tem, né? De relações tóxicas. Aquela coisa de você estar sempre numa relação que não te faz bem de verdade, mas você fica não, ele vai melhorar, eu vou melhorar, ela vai melhorar, né? Aquela coisa e os sapos é isso, assim... Ou você fica engolindo sapos, ou é aquele sapo que tá ali no banheiro, você tira e ele tá sempre voltando. Ou então, por isso que chama Os Sapos. E é um filme que você assiste, é com a Thalita Caralta. Ela é uma mulher que vai visitar um amigo, vai para um churrasco de um amigo, e quando chega lá, ele esqueceu de avisar para ela que não ia ter churrasco, e tá com a namorada nesse lugar. É uma casa, um sítio num lugar de cachoeira. E aí ela vê que o casal tá totalmente escangalhado, que é uma relação dessas. E conhece um outro casal que também tá numa relação dessas, só que ela terminou a relação dessas e tava lá sozinha. Então tem todo esse jogo de a mulher sozinha como uma ameaça, porque ela conseguiu se libertar, e esses casais vivendo essa dinâmica de não assume, fica dando em cima das outras, ou é muito ciumento. E essa coisa de não conseguir sair das relações tóxicas, né? Então, assim, é um filme bem interessante e a gente se identifica com todos os personagens e com todas as relações. Acho bem interessante para ver, assim. Demais, tá na minha lista aqui. E para fechar o plano detalhe, bom, vocês já trouxeram tanta coisa diferente aqui, e aí eu vou ter que ir para um lugar um pouco mais comum, porque, né, acabei assistindo um tempo atrás um documentário também, então veja só, a gente tem aqui pelo menos 3 dicas aí de documentários, que foi o Superman, a história do Christopher Reeve, né, um documentário que tá no Max aí, e enfim, eu fui assistir porque cresci, né, vendo que Christopher Reeve como Superman, e aí, né, depois teve toda aquela uma nova construção quando foi escolhido, e ele é sempre referenciado quando se fala nesse personagem e tudo mais, e trata-se de um documentário que explora justamente a ascensão meteórica que o Christopher Reeve teve ao estrelato, né, com a sua interpretação icônica do Superman, e também vai falar um pouco da sua vida após o acidente de quitação que o deixou tetraplégico, né? E aí o filme vai mostrar essa sua trajetória, vai mostrar desde papéis que acabaram consagrando ele, como o próprio Clark Kent, mas também vai falar de como que era ele dentro do teatro, sua amizade com Robin Williams, o seu ativismo, né, na busca por tratamento de lesões na medula espinhal e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Enfim, o documentário tem várias imagens inéditas, mostra ele em casa, com os filhos e tal. Tem o depoimento dos 3 filhos que ele tem. Os filhos, inclusive, lembram ele, assim, são muito parecidos com ele. E é legal de conhecer um pouco mais essa pessoa que, enfim, né, foi tão icônica pro audiovisual e a brincadeira do título também, né, porque é Super/Man. Então, essa ideia de que ele foi um ser humano que se superou em muitos aspectos e acabou se tornando um grande homem, né, dentro da sua história.
É um documentário muito legal para quem gosta da história, quem gosta de entender um pouco mais, né, a fundo esses personagens do audiovisual. Então tá aí, Superman, a história do Christopher Reeve na Max. Gente, chegando aqui no final desse podcast, tive o prazer aqui de bater esse papo sensacional com os meus amigos. Sem vocês, não teria como fazer esse papo, foi um papo maravilhoso. Cê, queria agradecer sua presença aqui com a gente, mais uma vez, o primeiro do ano. Então deixa aí meios de contato para quem quiser acompanhar você, suas escritas, né, suas planilhas de estatísticas sobre premiações também. Pois é, eu sou a Tchuli nas mídias sociais, que eu não uso quase nunca, mas eu sou. Então estou lá também. Estou no Cenas de Cinema, então meus textos, minhas críticas estão no Cenas de Cinema. Também estou no Oscar Verso, que é o meu canal no YouTube, meu com o Chico Firman e com a Mariane Morisawa, onde a gente fala sobre Oscar, basicamente, e sobre todas as premiações. E estou lá toda quinta-feira, a partir das 8 horas, tem live nossa comentando as premiações todas, com as minhas planilhas e com as planilhas do Chico e com as entrevistas da Mari. Então, toda quinta-feira às 8 horas. E quando tem premiação, a gente também acompanha ao vivo. Boa, muito bom, Cê, muito obrigado. Cláudio, obrigado também pela sua participação aqui, foi incrível, adorei o papo. E também deixa meios de contato aí, Cláudio, quem quiser acompanhar seu trabalho, seus textos, como é que faz? Bom, novamente obrigado pelo convite, Rafa, e prazer estar aqui com Cecília e a Fabi. Bom, tá para acompanhar agora meus textos no Cinemação, minha parte de crítica. Estou escrevendo agora mais recorrentemente lá. Inclusive, talvez próximo de quando vai sair esse podcast também vai ter crítica do Flow, que a Fabi falou. Boa. Também pode me acompanhar pela CBN. Eu sou repórter de lá, então vira e mexe tem alguma reportagem especial, especialmente de cinema, que eu costumo fazer. E também um podcast que eu faço também sobre temporada de prêmios, Oscar, que a gente começou recentemente com meu amigo Francisco Carboni, o Rumo ao Oscar, podcast que a gente lança na quarta-feira, às 8 da manhã. Então, 2 dias seguidos. Aí, na quarta, vocês ouvem sobre Oscar, e na quinta, com a Cecília, o Chico e a Mari também ouvem sobre Oscar. Muito bom. Tá aí. Francisco Carboni, que escreve no Cenas de Cinema também. Olha Exatamente. aí, tudo conectado. Multiverso. Multiverso. Caraca, aí sim, muito bom. Vão lá, procurem Cecília, procurem Cláudio, procurem Fabi também. A Fabi, que também escreve aqui pro Cinemação. Fabi, muito obrigado também pela sua participação. E conta aí pra gente também como que a gente te encontra. Tem Instagram, tem Twitter, tem Blue Sky, tem tudo, né, Fabi? Nossa, eu tô em todos os lugares ao mesmo tempo. E é isso. Eu acho que o Blue Sky é um lugar que eu tô um pouco menos, assim. Mas eu acho que de resto, Letterboxd, YouTube, tem live com os meus vozes pro Critics no YouTube. Tô no X, tô no Instagram, tô na coluna do Cinemação, tô no cinemafilia.com.br, onde tem também várias críticas. A crítica do Anora tá no Cinemação, inclusive, galera, se vocês quiserem ler. E outros filmes do Oscar também estão lá e também estão no meu site pessoal, cinemafilia.com.br, e no meu lugar principal, que é o Instagram, que é a minha casa pra sempre, aparentemente, que é o @cinemafilia. Fico muito feliz de ter conversado sobre esse filme com vocês hoje, com a Cecília, com o Cláudio, foi um prazer com o Rafa. E é isso, espero que vocês me sigam lá. Eu não tenho nenhum projeto voltado pro Oscar, tá? Infelizmente. Mas eu tenho a live que eu Metrópolis, que foi a live dos indicados, onde eu fiz aí enfim, falei um pouco sobre os indicados, o que eu tinha achado, e muito provavelmente também vamos fazer a live do Oscar no dia do Oscar, no dia 2. Boa. E antes disso, amanhã, no caso, depois que esse podcast aqui, antes desse podcast sair, então vocês podem ver, porque a live vai estar salva, eu vou fazer uma live com o Vitor Russo, o Pedro Guedes e com a Mariane Morisawa sobre o Oscar. A gente vai comentar sobre as premiações, as últimas premiações que aconteceram e sobre as nossas expectativas aí pro Oscar, sobre o que tá sendo toda essa corrida. E é isso, gente. Obrigada. Caraca, olha aí.
tudo conectado mesmo. Deixa eu falar aqui uma coisa, Rafa, que eu acho que eu não falei. Muito obrigada pelo convite e uma honra estar aqui com o Cláudio e com a Fabi. É que você vem falar de rede social, eu fico nervosa, Rafa. Fico nervosa com esse tema. Imagina, coitado, você tá se cobrando demais. As redes sociais são muito supervalorizadas. Ai, eu também acho. Então relaxa. O pessoal tá te acompanhando, isso que importa, é isso. É isso, gente, é isso. E aí, curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar com a gente e a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação. Com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez. O podcast Cinemação 586 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.